de mais, gostaria de agradecer a presença de todos, e em particular dos meus três convidados, que apresentarei já de seguida. Este webinário realiza-se no âmbito da Unidade Curricular Seminários 2, Linhas de Investigação, que integra o curso de doutoramento em Ciências da Comunicação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. A coordenação científica deste webinário estará a cargo da professora Sónia Sebastião e da professora Isabel Soares. Eu passo então a apresentar os três participantes que irão partilhar connosco a sua experiência e visão sobre o tema principal desta discussão, a relação entre a comunicação pública municipal e a imprensa regional. O Nuno Filipe Martins é o responsável pelo Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Oeiras, é formado em Ciências da Comunicação e em 2001 ingressou nos quadros da autarquia de Oeiras. Como técnico esteve ligado a projetos de grande importância, como é o exemplo da comemoração dos 250 anos do município, as publicações periódicas, o vinho de Carcavelos Vila Oeiras, os lançamentos das marcas Oeiras Marca o Ritmo e o Oeiras Valley. Em 2020 assumiu o convite para o lugar da chefia do gabinete, depois de 19 anos na função de técnico de comunicação. Considera a comunicação aquilo que nos dias de hoje mais impacta as instituições e acredita que tudo se comunica e tudo parece competir, colidindo num grande desafio. Joaquim Paulo foi jornalista durante 25 anos, colaborou e dirigiu vários jornais regionais como o Região de Ester, o Região de Leiria, a Gazeta das Caldas, tendo também fundado o Região da Nazaré, na sua terra natal. Foi correspondente de jornais nacionais como o Jornal Notícias e o Record, fez também televisão na TVI e na RTP. É atualmente professor no curso de Técnico de Comunicação Digital na Escola Profissional da Nazaré e assumiu recentemente um novo desafio profissional na agência de marketing digital Unify, como diretor de conteúdos. Tem ainda um podcast na Rádio Nazaré chamado O Diário de Bordo. O professor Eduardo Camilo, por sua vez, é docente na Universidade da Beira Interior, no Departamento de Comunicação, Filosofia e Política. É licenciado em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa, doutorado e agregado em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior. É investigador do LabCom, onde é autor de vários livros no domínio da comunicação estratégica e da imagem, com particular enfoque na publicidade, na comunicação autárquica e na semiótica do discurso publicitário. É o autor da obra Estratégias de Comunicação Municipal, uma referência incontornável na investigação desta área. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Professor Eduardo Camilo, eu apresentei-o em último, mas começo por cima, para nos enquadrar sobre precisamente o que é a comunicação municipal e quais é que são as suas principais vertentes e dimensões. Bom, eu antes de mais peço-vos desculpa por estar rouco, estou a recuperar de uma gripe bastante demorada, peço-vos desculpa. Queria também agradecer ao Rio a oportunidade para poder participar neste encontro. Acho que não vai ser um debate, vai ser mais um encontro, um brainstorming de ideias. Relativamente àquilo que ao tema pelo qual eu fui convidado, provavelmente deve-se estar a reportar a este livro da época do Jurássico, 1998, já é um livro muito antigo. Até fiquei admirado como é que o Hugo teve a amabilidade de me convidar a passar tantos anos, depois de tantos caminhos em termos de investigação. Eu já não pego em comunicação municipal há pelo menos uns 5, 6 anos, quando deixei de reger uma disciplina chamada Planificação da Comunicação, de maneira que eu tive que estudar aquilo que dava aos alunos para poder participar aqui neste encontro. Aquilo que o Hugo me pergunta é como é que eu concebo, não é, a comunicação municipal, quais são as suas dimensões de força. Bom, a comunicação municipal é, antes de mais, uma comunicação corporativa, tem aqui nada de novo, mas é uma comunicação corporativa especial porque se fundamenta ou alavanca numa instituição complexa que é um município. Não é possível pensar um município sem o pensar como um órgão da administração pública local ou como uma autarquia local, e a partir daí começa tudo a complicar. Na medida em que, sendo um órgão da administração pública local, é simultaneamente um órgão que tem um fundamento político e tem um fundamento administrativo. E imediatamente cruzam-se aqui duas linhas de força que devem ser ponderadas no âmbito da gestão da comunicação: a dimensão da comunicação política e a dimensão da comunicação administrativa. Isto porque, na sua especificidade mais básica, o município é uma instituição relativamente complexa,
onde se desenvolvem diferentes linhas de força, as linhas de força relacionadas com órgãos políticos, nomeadamente, por exemplo, a Assembleia Municipal, órgãos político-administrativos, Presidente da Câmara Municipal e a sua equipa de vereadores, e órgãos administrativos, todo o aparelho administrativo do município. Tudo isto se desenvolve tendo por referência a população de um determinado município, que por sua vez também não pode ser analisada numa perspectiva indiferenciada. Se o município como instituição apresenta as suas especificidades políticas e administrativas, pois bem, as populações dos municípios também devem ser ponderadas nas suas dimensões políticas e administrativas. E isso vai ainda complicar um pouco mais a comunicação municipal, na medida em que de repente surgem dois segmentos, dois públicos-alvos que são fundamentais, que devem ser geridos no âmbito das estratégias de comunicação. Por um lado temos os municípios, que são os cidadãos municipais, portanto segmentos da população que relativamente ao aparelho municipal desenvolvem expectativas de natureza política, e do outro lado temos os consumidores municipais, isto é, os utentes, aqueles que usufruem dos serviços públicos municipais. Portanto, dois segmentos fundamentais com duas expectativas completamente diferentes, que depois vão ter ponderação no âmbito das abordagens, isto é, no âmbito da natureza das mensagens e principalmente no âmbito da escolha dos meios de comunicação e da forma de atingir estes mesmos públicos. Eu não quero monopolizar a conversa, só dar mais uma última ideia de que todo este trabalho teve um seguimento em que eu tentei casar, de certa forma, este modelo de comunicação municipal com os paradigmas da comunicação de massa, com os paradigmas e as teorias da comunicação de massa, e cheguei a uma conclusão, é que é possível pensar formalmente a comunicação municipal, tendo em atenção o fundamento institucional dos municípios, mas uma coisa é nós pensarmos formalmente a comunicação municipal e outra coisa é nós pensarmos a comunicação municipal em prática. Pensar a comunicação municipal em prática implica sair das ciências da comunicação e entrar na sociologia do desenvolvimento local e na sociologia política, no sentido de averiguar quais são as dinâmicas sociais que existem nos locais, nos concelhos, porque são precisamente essas dinâmicas locais ao nível destes segmentos, tanto os municípios como os utentes, que vão determinar e vão estimular a determinados processos, determinadas dimensões das estratégias de comunicação municipal. Podem então surgir, por exemplo, em determinados municípios, estratégias de comunicação municipal onde a questão da política é mais valorizada sobre a dimensão da comunicação administrativa, e podem existir outros concelhos em que a dimensão da comunicação administrativa é mais importante do que a dimensão da comunicação política. Pronto, deixarei mais para a frente as razões pelas quais em determinados concelhos pode existir uma valorização da comunicação política e noutros uma valorização da comunicação administrativa. Só a última ideia, atenção que há especificidades nos próprios municípios. Há municípios, pelo menos no meu tempo, quando estava a estudar isto, municípios primeira, segunda, terceira, se não me engano, os municípios de Lisboa e do Porto são municípios especiais do ponto de vista do enquadramento, e tudo isto vai determinar, de certa forma, que nós ponderemos as estratégias de comunicação municipal de acordo com estas especificidades. Pronto, não digo mais nada, por enquanto. Nuno Martins, vou pegar aqui numa expressão numa ligação novamente. Que o professor... Está-me a ouvir? Doutor, boa noite. Sim, aqui numa expressão numa ligação de ideias que o professor estava a associar em relação entre os municípios como consumidores. E isso realmente, uma vez que a comunicação municipal hoje em dia usa muito das... Peço desculpa. Não faz mal. Agora já não posso, está bem? Ok. Peço desculpa. Não faz mal. Uma vez que a comunicação municipal hoje em dia usa muito das técnicas do marketing, no fundo criar os municípios como se fossem produtos, identidades com características próprias, quase humanizadas,
esta questão dos municípios neste momento serem consumidores, em termos da Câmara de Oeiras, como é que isso lhe surge? A experiência que eu tenho nestes 22 anos de comunicação na Câmara focam-se basicamente e alinham-se perfeitamente em toda a estratégia de comunicação relacionada com os municípios, com as pessoas. Nós trabalhamos para as pessoas. O serviço público que nós partilhamos, desenvolvemos e todos os produtos que nós trabalhamos em comunicação, e são únicos, e fazemos comunicação única de cada um deles, são alinhados, como é óbvio, com a estratégia política de quem estiver, ou de qual o executivo que está no poder, neste caso, não é? Mas temos sempre a preocupação de corresponder às necessidades também de cada, ou do município nesse sentido, que é a preocupação da política, tal como o professor disse muito bem, relacionado... se eu disser alguma asneira, professor, corrija. A comunicação política e a comunicação administrativa não são dissociadas uma da outra. Pelo menos no Conselho de Oeiras isso nunca pode ser dissociado. Nós trabalhamos afincadamente para os municípios. Relativamente à pergunta que me faz se eles são consumidores, os municípios cada vez são mais atentos a toda a atividade, pelo menos estou a falar de Oeiras, eu não conheço a realidade aqui da AML, mais do que dos outros concelhos, e são pessoas muito ativas, são pessoas que querem saber cada vez mais, que querem consumir cada vez mais tanto as nossas publicações periódicas como as redes sociais, que então com a pandemia tiveram um crescimento exponencial em toda a linha. Nós, por exemplo, a Câmara de Oeiras, com a pandemia, nós adaptámos toda a comunicação e transportámos-la para as redes acima de tudo e passámos, por exemplo, a transmitir online grande parte das atividades culturais, passámos a transmitir a Assembleia Municipal com linguagem gestual, por exemplo, para ser cada vez mais integrada. Temos várias preocupações para chegar a todos e dar a conhecer a todos tudo o que fazemos. Não sei se respondi a tudo. Sim, claramente, mas em relação ao chegar aos municípios, portanto, sim, hoje em dia as câmaras têm ferramentas para comunicarem diretamente com os municípios, nas redes sociais, essencialmente, não é? Começou por ser os websites, mas as redes sociais elevaram isso a um patamar muito, muito superior e mais, com mais intensidade, né? Com mais regularidade. Mas houve tempos que não era assim, não é? Houve tempos em que as câmaras estavam... tinham uma relação, lá está, trazendo a brasa à minha sardinha, não é? As câmaras tinham uma relação mais, talvez de dependência, digo eu, só para estimular o debate, em relação à imprensa regional, nomeadamente a imprensa regional, que hoje em dia, se calhar, não há. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, em termos da estratégia de comunicação da Câmara de Oeiras, a imprensa regional, eu estive a fazer uma pesquisa rápida pela imprensa regional e encontrei publicações como o Correio da Linha. Eu consigo lhe dizer, Hugo. Notícias de Oeiras. Eu consigo lhe dizer. Nós, a imprensa regional, nos últimos anos, tem vindo a... Eu não quero dizer a desaparecer. Eu agora estou a falar aqui na minha realidade. E eu trabalho há 22 anos aqui no gabinete e na Câmara, nós tínhamos cerca de 16, isto nos últimos 30 anos, 16 órgãos de comunicação regional. E agora voltando um bocadinho atrás, a Câmara de Oeiras foi dos primeiros municípios do país a ter um gabinete de relações públicas. Nos anos 80, mais ou menos no início de 80, criou um gabinete de relações públicas para começar a comunicar cada vez mais com os municípios, cada vez mais direcionado aos municípios. De forma estratégica. De forma estratégica. Para uma informação cada vez mais transparente. Basicamente foi este a ideia e o conceito. Nasceu uma revista na altura, que era a revista municipal,
e que trazia as notícias e dava a conhecer aos municípios o que era feito. Mais tarde, essa revista transforma-se no Boletim Oeiras Atual, que ainda é o boletim municipal, e que dá a conhecer o que se passa, mas não prospectivamente, mas retrospectivamente. E nasceu também, ao mesmo tempo, e nos anos 90, uma publicação que é o Roteiro Cultural 30 Dias, que é mensal, que dá a conhecer o que fazemos culturalmente. Com isto tudo, nós, ao mesmo tempo, criámos, em 1998, um prémio de imprensa regional para comemorar a atividade da imprensa regional. Não, esse prémio era um prémio que chamava-se Prémio de Imprensa Regional, eu até tenho aqui o dos últimos, posso-vos mostrar, que se chamava Prémio Municipal de Imprensa, Gazeta de Oeiras, neste caso era o 2005, o último foi em 2006, e que tinha um prémio Carreira, que era o Prémio Neves e Sousa, de homenagem que foi criado em 2003. Habitualmente casávamos as gráficas e fazíamos, por exemplo, o evento numa gráfica e convidávamos toda a imprensa a estar presente. Tinham prémios monetários, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro era monetário, o segundo era uma viagem, porque tinha patrocinadores também, como as empresas que estão sediadas aqui no concelho, como a Nestlé, por exemplo, que atribuíam uma viagem, uma visita às fábricas da Nestlé na Suíça, e um terceiro prémio, que era eu não quero mentir, mas era um prémio com um valor menor. Agora não me recordo. Era um prémio na categoria ciência, porque desde há muitos anos que a estratégia em Oeiras está ligada à estratégia de ciência, parques tecnológicos, criação de riqueza, digamos assim. Ou seja, nós desde sempre que acarinhamos muito a imprensa regional e a imprensa que trabalha connosco, porque para nós é estratégica. A imprensa regional para nós é muito importante porque comunica localmente, mais direcionado. Os municípios têm esse acesso. Não é idêntico, e agora permitam-me, por exemplo, não é idêntico a nenhum jornal regional. Eu conheço a região do Oeste particularmente bem, sei lá, o jornal da Alcoa, o Alcoa, ou por exemplo o de Sinter, ou das Caldas. Esses jornais eu acho que têm uma dimensão ainda maior, mais... que para as câmaras dessas áreas funciona ainda mais como um veículo de comunicação mais importante. Aqui nós fazemos os comunicados de imprensa, mas não fazemos comunicados de imprensa específicos, através da assessoria de imprensa, específicos para os jornais regionais e diferentes para os jornais nacionais. Não. A nossa assessoria de imprensa envia os comunicados de imprensa da mesma forma, igual para todos. Os nossos jornais regionais que ainda existem, e agora voltando dos 16, apenas existem 6, e são estruturas diferentes desses jornais que eu acabei de referir, por exemplo, mais da vossa região. Certo. Porque eu presumo, e agora estou a falar porque um achómetro claro. Parece-me que têm uma estrutura um bocadinho maior, porque estes jornais que estão aqui mais próximos parece-me que têm estruturas, estes eu conheço melhor, têm estruturas muito mais pequenas, em que têm muito menos pessoas a trabalhar, e muitas vezes... são mais limitados e mais dependentes, talvez, não é? Exatamente. A dependência, não sei... Dependentes do investimento publicitário, etc. Isso, não é? Isso é todos eles são, não é? Pronto. Exatamente, mas isso também, o facto de estar na AML, compete com manancial de... Exatamente. Nasceu o Jornal da Região há uns anos atrás, mas também que tinha um sucesso bastante significativo, mas foi rapidamente adquirido, se não me engano, por um dos grupos principais e acabou por desaparecer também. Muito bem. Joaquim, o que é que tu dizes em relação ao que o Nuno estava a dizer logo no início, que a imprensa regional estava a morrer? Eu fixei logo não é morrer, mas está... É só para espicaçar. Ok. Não é morrer. O que é que tu dizes em relação a isso, Joaquim? Tu que tiveste 25 anos nesta luta, nessa grande luta. Exatamente. Olá, Hugo. Olá a todos. É um prazer estar aqui a discutir estas matérias.
Foram realmente 25 anos de muita luta para manter os projetos vivos, e fico satisfeito pelo facto do Nuno conhecer alguns dos jornais aqui da nossa região, porque apesar de tudo, no Oeste de facto temos alguns bons exemplos, alguns jornais de referência, podemos dizer assim, e que muito fazem pelas suas comunidades em jeito de comentário ao que o Nuno estava a dizer, creio que será justo referir que o facto de um jornal de Alcobaça ou das Caldas da Rainha ou da Nazaré ter uma identidade mais vincada, é mais fácil ter uma identidade mais vincada e servir as populações mais diretamente desta nossa região do que quem está em Oeiras. Imagino que quem está em Oeiras, obviamente, competir com o Expresso ou com o Público é capaz de ser um bocadinho mais difícil do que no nosso caso. Portanto, nós, a questão da comunicação, quer dizer, no nosso caso não, que eu deixei de ser jornalista há algum tempo, mas ainda continuo a vestir a camisola, porque realmente a imprensa regional é algo que me diz muito e que muita falta faz ao país, em diversos domínios, nomeadamente na coesão territorial, que é fundamental, e na afirmação dos territórios. Mas eu gostava só de introduzir aqui algumas questões que me parecem importantes nesta relação entre municípios e órgãos de comunicação social, e que tem também, de alguma maneira, a ver com aquilo que o professor Eduardo dizia no início, que é, há de facto, e nota-se muito aqui, uma certa confusão de alguns gabinetes de comunicação que parece que não servem bem a comunicação dos municípios, mas procuram apenas e só servir a comunicação dos presidentes. E eu acho que aí é um dos problemas que eu vou notando, de que estes gabinetes vão enfermando, é um desses problemas. É realmente não haver uma estratégia comunicacional do território, do concelho, sobretudo uma comunicação muito direcionada para a questão política e para a questão política dos presidentes. E como nós sabemos hoje em dia, se a imprensa regional está, obviamente, em declínio, isso é um dado evidente, eu diria que também toda a imprensa generalista também está. É cada vez mais difícil aos jornais subsistirem, cada vez mais difícil encontrar fontes de financiamento, e além do mais, hoje em dia, esses jornais, esses órgãos de comunicação, seja rádios, jornais, até as televisões, têm um outro desafio enorme pela frente, e que tem que ver com a forma como é que conseguem lutar pela atenção dos espectadores, ou dos ouvintes, ou dos leitores, porque hoje em dia, e é preciso termos noção disto, até uma televisão generalista como a SIC, ou a RTP, ou a TVI, também lutam pelo interesse dos seus telespectadores, porque os estímulos comunicacionais são tantos e tão variados, que é difícil conseguir captar a atenção dessas pessoas por mais do que 20 minutos, 25 minutos. Há até alguns estudos que indicam que dentro de algum tempo, só para termos uma noção, no caso de um jogo de futebol, já está provado que hoje em dia menos de 20% dos espectadores que estão a assistir a um jogo veem o jogo desde o minuto 0 até o minuto 90, ou seja, mesmo durante o jogo vão olhando para outros canais, vão passando para Netflix, vão passando para HBO, portanto é cada vez mais difícil até aos meios tradicionais conseguirem lutar pela atenção do seu público-alvo. Ora, para a imprensa regional isso é ainda mais difícil, e eu imagino, porque começo a sentir um bocadinho deste lado também isso, que do ponto de vista de quem está num gabinete de comunicação de uma autarquia também seja muito difícil conseguir definir uma linha, uma estratégia para conseguir chegar aos públicos-alvo, porque hoje em dia temos vários públicos-alvo, também temos redes sociais que nos obrigam a estar presentes em várias plataformas. Se queremos atingir, se uma Câmara Municipal pretende atingir um grupo de jovens, obviamente não vai fazer publicações no Facebook, portanto vai ter que se virar para o TikTok ou para o Instagram, como o inverso também acontece. Se quer comunicar para uma população um bocadinho da minha idade, entre os 40, 50, 60, então aí ou vai para meios mais tradicionais, como os jornais ou a imprensa, ou tem que apostar no Facebook, não vai pôr no TikTok ou no Instagram, porque não é lá que as pessoas estão. E, portanto, desse ponto de vista,
era aqui um acrescento que gostava de dar aqui à discussão. Estamos todos a lutar pela atenção do público e, portanto, se já não nos faltava desafios, agora esses desafios ainda são maiores. Professor Eduardo, aquilo que o Joaquim Paulo estava a dizer em relação à comunicação do Presidente, ela está prevista, não é? Portanto, a comunicação do Presidente, portanto, o Presidente sendo uma entidade, juntamente com a Assembleia Municipal e com o Executivo, não é? Sendo essa entidade, ela está prevista enfim, naquilo que se entende por comunicação pública municipal. No entanto, este viés ou este vício político, não é, de enviesar a comunicação, eventualmente enviesar a comunicação para a parte política e não tão administrativa, o que é que lhe sugere em relação a isso? Eu antes de ir aí, não vou esquecer, gostava de dar aqui algumas adendas relativamente à questão da imprensa. Se nós pensarmos a perspectiva da comunicação corporativa, a imprensa é um parceiro e nesse caso também será um target que eventualmente nós vamos contactar e eventualmente iremos gerir um fluxo de comunicação através desse target. Está-se mesmo a ver qual é a teoria que aqui está, é do duplo fluxo da comunicação, isto é, através do jornalista ou do meio de comunicação eu consigo atingir um determinado target. Mas eu acho que esta conversa está a ser um bocadinho redutora, no sentido em que se está a hipervalorizar a imprensa, peço desculpa, porque o desenvolvimento das estratégias de comunicação municipal tem muito a ver com o desenvolvimento do campo dos mídia nos locais e não só da imprensa. Ora bem, o que é que se passou nos anos 80, fins dos anos 80? Antes, quem desenvolvia sobretudo a comunicação era uma espécie de l'état-et-moi, era o autarca, que era o bandeira do seu concelho. Ainda hoje existe, em alguns concelhos, quem é que a gente se lembra em Oeiras? Obviamente, que é o Isaltino. Ainda hoje há este posicionamento do autarca, sendo a imagem do concelho. Entretanto, em alguns concelhos surgiu uma revolução ao nível do campo dos mídias, que foi as rádios locais. Entretanto, à medida que surgem as rádios locais, surge uma super rádio, foi a TSF. TSF, com as suas cadeias nacionais de rádio, vai instituir pela primeira vez o local na agenda noticiosa de natureza nacional. Começam a surgir situações de crise relativamente às quais os autarcas já não conseguem gerir como notáveis dos concelhos, já não conseguem gerir através das suas redes pessoais de influência. Começam a surgir grandes situações de crise. Alguns adaptam-se melhor, quem não se recorda de algumas sessões muito giras do Narciso Miranda num programa de intervenção numa rádio local, e outros reagem pior através de situações relacionadas com corrupção, etc. Foi nessa altura que os autarcas começam a puxar para os seus municípios os primeiros gestores de comunicação. Quem foram os primeiros gestores de comunicação? Foram ex-jornalistas. Isto é, que tinham as redes de contactos pessoais e de cumplicidades, de forma a passar a palavra autorizada dos autarcas nesses órgãos de comunicação. Portanto, nós quando falamos de imprensa, parece-me ser muito restrito estar a falar, temos que falar de meios de comunicação, e dentro dos meios de comunicação, rádios, e depois a seguir um player que surge e que revoluciona completamente o campo dos mídias. E ainda me estou a lembrar dos primeiros grandes diretos, que é a SIC. É a SIC mais a TSF que de certa forma estimulam a agenda noticiosa dos locais e que por sua vez vão pressionar a que surjam pela primeira vez técnicos de comunicação, antigos jornalistas. A partir daí começa-se a desenvolver paulatinamente a ritmos de velocidade completamente diferentes, a comunicação nos municípios. Por exemplo, Oeiras, Porto, Lisboa, desenvolvem um conjunto de ações de comunicação que não podem ser, por exemplo, comparadas com a Covilhã, ou com o Fundão, ou com Paredes. Porquê? Porque isto depende também da proximidade que esses concelhos estão dos grandes centros urbanos, que também são dominados por meios de comunicação que já não são de natureza local, mas são de natureza nacional.
Pronto, isto era uma coisa que gostaria de falar. Portanto, pensar os meios de comunicação e pensar apenas a imprensa parece-me limitado. Relativamente à questão da comunicação política e da comunicação administrativa, pois bem, é preciso, eu concordo plenamente com o Nuno. Portanto, pensar estratégias de comunicação municipal é ao mesmo tempo estamos a pensar numa folha de papel, numa face está a comunicação política, na outra face está a comunicação administrativa. Não pode pensar a comunicação política sem administrativa e a administrativa sem política. Porquê? Porque o organismo é um organismo público cujo fundamento é político e administrativo. E, portanto, se eu desenvolvo uma comunicação política, ela tem sempre uma comunicação administrativa, ela tem sempre um fundamento político. Ora bem, como é que nós então podemos desenvolver? Ora, ou nós vamos enfatizar mais a comunicação política, ou vamos enfatizar mais a comunicação administrativa. Atenção, quando se está a falar de comunicação política, não se está a falar de comunicação de assessoria do presidente. E não se está a falar de comunicação político-partidária. Comunicação política... Mas é comum confundirem as duas coisas, não é? Não, não se deve confundir. A comunicação política, na perspectiva das estratégias de comunicação municipal, é um tipo de comunicação que tem por função aproximar o aparelho municipal das populações e as populações do aparelho. E isto vai dar origem a desafios muito complicados do ponto de vista da gestão dos meios. Por exemplo, as redes sociais vieram facilitar imenso. Blogs, portanto, grupos de opinião, etc. Antigamente aquilo que se fazia, por exemplo, ainda hoje se faz na TSF, o canal aberto em que as pessoas, portanto, participam nos programas, faz-se na TSF e na Rádio Observador. Participam nos programas, dão as suas próprias opiniões. Isso é uma forma de comunicação política. Tem por função que é estimular a opinião pública dos municípios relativamente a determinadas temáticas do município. Certo? Portanto, falar da comunicação política do presidente é disponibilizar o presidente para que ouça as populações e é permitir que as populações possam comunicar, isto é, abrir os canais de comunicação para o presidente. De forma a quê? De forma a criar demagogia? Não, de forma a criar canais abertos para se chegar a conclusões, para se chegar a decisões. Atenção, que ninguém aqui é anjinho, porque há situações complicadíssimas de manipulação, isto é, de desinformação e de contra-informação. Mas, se os canais estiverem abertos, essas situações facilmente também são geridas. Pronto. Nuno, em relação àquilo que o professor estava aqui a dizer sobre a integração dos jornalistas da praça nos gabinetes de comunicação, é uma coisa que sucede o Gabinete de Comunicação de Oeiras foi criado por um professor universitário, ou seja, que não tinha ligação nenhuma com o jornalismo. No início dos anos 80, ainda era o presidente, o professor Silva Conde, na altura. O professor não, o engenheiro Silva Conde, peço-vos desculpa. Isto foi antes mesmo do presidente Isaltino ser presidente. Na altura o gabinete era, na altura, o Dr. Luís Macedo e Sousa, que era quem era o responsável, e trabalhava, acho que nem era a tempo inteiro, vinha fazer a revista, como vos disse, que foi uma das primeiras peças de comunicação que foi criado, porque se sentiu a necessidade de comunicar mais com as pessoas, dando-lhes a conhecer basicamente quais eram as decisões que poderiam alterar a vida delas, no fundo. E isso foi o início da criação, e na altura chamava-se Gabinete de Relações Públicas, e daí o crescimento depois foi exponencial. Existe realmente a contratação de jornalistas, mas, por exemplo, na Câmara de Oeiras, no Gabinete de Comunicação, só tivemos nos últimos 26 anos a contratação de uma jornalista que trabalhava na Costa do Sol
e que por acaso tinha ganho um prémio municipal de imprensa, e na altura o Dr. Luís Macedo e Sousa, que era o chefe, o diretor, convidou-a, se ela não estaria interessada em vir. Eu presumo que não fosse pelos conhecimentos ou pelas ligações que pudesse trazer, mas não foi para ela ser a editora na altura do Boletim Oeiras atual, que ainda é hoje em dia. Se existem essas ligações, tal como o professor disse, ninguém é anjinho, se existem essas manipulações, construções, ligações, eu admito que exista, e hoje em dia desde as empresas privadas até ao setor público, existem todas estas situações que admito que possam surgir dessa natureza, mas pelo menos no gabinete que eu chefio, nós não temos essa forma de estar, nem de fazer comunicação. Permite-me Sim, só professor. Diga, professor. Eu se calhar não me fiz entender bem. A questão dos ex-jornalistas foi um recurso que teve por função, de certa forma, gerir algumas situações como é que eu ia dizer, como houve uma dinamização do campo dos mídias, em termos nacionais e em termos locais, de repente houve a necessidade de assegurar uma assessoria de imprensa que os autarcas, como elites não estavam preparados. Eu percebi, professor, eu percebi o que quis dizer, professor. Não há aqui nenhuma teoria conspirativa. Não, eu também não estava a levar para aí. Eu estou a dar o exemplo para perceberem basicamente a natureza do trabalho aqui no município. Mas nos dias de hoje, queria lhe dizer, e peço desculpa interromper. Não faz mal. Que ainda outro dia, onde é que foi? Olha, orientei uma tese, foi de Alcobaça, que tem a ver precisamente com isso, que é a relação que eu não sei se o Nuno passa por aí, e o Joaquim também. Curiosamente, vocês estão nos polos opostos do trabalho, que é propositado. Exatamente, que é, portanto, como é que o Departamento de Relações Públicas consegue fazer publicity, isto é, desenvolver, ter a certeza que aquilo que desenvolve para o campo dos mídias é publicado e de preferência com a forma como gostaria que fosse publicado. E isto tem a ver com questões muito complicadas, que é o regime de funcionamento das instituições pode ser diferente do regime de funcionamento do campo dos mídias. Porquê? Porque o valor das instituições é um valor corporativo e o campo dos mídias tem um valor que é o valor de notícia. Logo, como é que se compatibiliza duas coisas que podem por vezes ser incompatíveis? Ora, precisamente quando há bocado estava a falar da questão de que às vezes os jornalistas facilitam essa ligação, é precisamente aqui nisso, que é alguém que consiga fazer a ponte entre o município e o campo dos mídias, seja ao nível da imprensa, da rádio ou da televisão. Não é para fazer mistificação, nem... Claro. Joaquim, em relação a tudo isto que está a dizer, o que é que tu achas sobre esta situação? Se eu puder só acrescentar um aspecto que me parece importante, e porque também não se pode fazer juízos de valor genéricos, sobretudo sobre quem passa do jornalismo para a assessoria e da assessoria para o jornalismo, porque também não me parece muito correto, mas o que me parece que acontece é alguns autarcas ou municípios preferem ter o aconselhamento, vou-lhe chamar assim, o aconselhamento de ex-jornalistas por uma razão muito simples, é porque esses profissionais, à partida, conhecem bem as técnicas de comunicação que podem captar a atenção de quem? Dos ex-colegas, e portanto sabem o que é que interessa para um lead, sabem o que é mediático ou não. Portanto, é normal, são treinados durante tantos anos a fazer isso, que é perfeitamente normal que depois, quando passam a estar do outro lado, digamos assim, da barricada, que consigam aportar essa experiência, desse ângulo, neste caso, para uma comunicação corporativa. Portanto, não vejo mal nenhum, não vejo nenhuma teoria da conspiração nisto, se as pessoas podem ser profissionais, quer de um lado, quer do outro.
até me parece que durante, pelo menos a minha experiência, não me recordo ter tido assim muitos problemas com assessores de imprensa, tirando com o Hugo Relhó, como é evidente, não é? Mas não me recordo ter assim más relações ou inimizades com ninguém, porque não, cada um fazia o seu trabalho, nós queríamos publicar as notícias que achávamos que devíamos fazer, os assessores de imprensa ou os políticos se calhar não gostavam daquele destaque ou daquele ângulo noticioso, mas quer dizer, é a vida, não é? Isso é o que é. Mas eu creio que o que pode acontecer o que deveria acontecer também é que dos dois lados não se colocassem as pessoas quase como dentro de barricadas, quer dizer, nós somos os bons, eles são os maus, Os maus. eles querem enganar as pessoas e também quem está nas câmaras, pois aquele jornalista não gosta de mim, vai escrever mal sobre mim, não sei o quê. Isso é que realmente, pronto, ninguém ganha nada com isso, é o que me parece, e portanto, desse ponto de vista, aquilo que julgo que será interessante também é que as pessoas percebam que se podem dar bem todas umas com as outras, e que podem fazer um bom trabalho servindo a instituição, para a qual estão a trabalhar, e podem ter uma boa relação, não é nenhum problema. Eu fui diretor de jornais durante muitos anos e tratava os presidentes de Câmara por tu, e eu devo dizer que nunca tive nenhum presidente de Câmara chateado comigo ou zangado. Quer dizer, uma ou outra situação que é normal, não gostaram daquela manchete ou não gostaram deste título, mas nunca houve assim nada pessoalizado. E aquilo que eu sinto, mas posso estar enganado, é que muitas vezes os políticos e os assessores olham um bocadinho para os jornalistas com uma desconfiança muito grande. E isso depois também não ajuda a criar uma relação de confiança entre as partes. Portanto, era este contributo que queria dar também neste momento. Mas, Nuno, em relação desculpa, queria falar, professor, diga. desculpa, eu não quero o que falo, perdão. Não, eu só queria lançar aqui a questão, Nuno, porque nós estamos, enfim, ainda estamos aqui um pouco no âmbito da assessoria de imprensa e hoje em dia a comunicação das câmaras é muito mais do que isso, não é? Portanto, é muito mais, vou dizer sofisticado, mas não sei se estou a usar o termo correto, já agora gostaria de ouvir sobre isso, não é? Ou seja, há toda uma panóplia de situações que Hoje a em dia, comunicação autárquica adotou, não é? hoje em dia a comunicação nas câmaras é muito multicanais, ou seja, nós vamos a todos os canais comunicar para que chegue a todos um pouco. Presumo que foi o Joaquim que disse há pouco, quando estava a referir e a planear, quando comunicamos para pessoas de uma determinada idade e um público de um determinado. Vou-vos dar um exemplo. Se nós temos programas para a juventude. Os programas para a juventude hoje em dia, não vamos comunicar enviando-lhes um papel para eles. Comunicamos através das redes sociais, basicamente, e muitas vezes tentamos falar com eles como se estivéssemos a falar no WhatsApp. Fizemos um produto, um vídeo que andou nas redes, em que era a simular uma conversa do WhatsApp, a divulgar um programa que eles podiam candidatar para trabalhar como monitores agora na Páscoa. Sei lá, nós temos que adaptar a comunicação também à realidade e ao público para que queremos comunicar. Chegar mais perto deles é o objetivo. Seja jovens, seja outro público qualquer, não é? Esse é o objetivo último do nosso papel e que queremos desempenhar na melhor das capacidades. Sei lá, se tivermos há pouco falávamos, e tivemos aqui há muito pouco tempo aqui em Oeiras o Primeiro-Ministro, e na altura aquilo que era importante divulgar, e eu agora como diretor do Gabinete de Comunicação dir-vos-ia que aquilo que eu gostava que tivesse saído nas televisões e nos jornais e era a primeira pedra e o primeiro conselho a ter o primeiro projeto do PRR da habitação a ser lançado, e na realidade do que se falou na altura foi dos problemas que os ministros estavam a ter com os casos relacionados com situações mal resolvidas, com a TAP, com
o mail que recebeu o ministro e que não respondeu. Mas isso é a natureza. Se fomos nos zangar com alguém, claro que não. Fizemos o nosso trabalho, o nosso papel, comunicámos o que tínhamos que comunicar, continuamos a trabalhar. Seremos, porventura, a primeira Câmara, ainda agora vamos lançar outra pedra a anunciar que já estamos com o segundo projeto de habitação em construção. E é esse o nosso trabalho, é dizer, nós estamos a fazer, estamos a construir, estamos a desenvolver, venha visitar-nos, venha conhecer-nos. É este o papel daqui da comunicação, acima de tudo. E usar os meios todos necessários, com o respeito, com o profissionalismo que acho que todos temos, não é? Para garantir que a comunicação chega a todo lado. Aliás, nada nos liga mais que a comunicação. Isso é... É verdade. Eu peço desculpa. Força, fala. Este aspecto que o Nuno estava a referir. Se Oeiras fosse um concelho com uma comunicação social local muito boa, essa comunicação social local faria a reportagem que tinha de fazer da primeira pedra e não queria saber nada dos casos de... Joaquim, a questão é que a nossa imprensa local deu a notícia, isso não falhou. Estou a falar já, eu já nem estava aí para aí, eu estava a falar a imprensa. Isto porquê? Porque a partir do momento em que o Primeiro-Ministro foi... Eu dei-vos um exemplo macro, não é? A partir do momento em que o Primeiro-Ministro foi com uma série de outros ministros visitar e fazer... Foi a primeira Câmara que fez essa iniciativa. Estavam lá todos os meios de comunicação, os principais. E eu tive necessidade de estar nesse dia a verificar... Porque tive curiosidade, porque quis saber se os casos... Pronto, é o meu trabalho, não é? Os casos... Exatamente. É competir com algo, e o professor disse bem, aquilo que é a notícia mais importante, neste caso para os meios que ali estavam, não era tanto a obra... Eu já nem vou dizer se isso era o mais importante para a sociedade, ou para... Já nem vou por aí. Mas, na realidade, o que era mais importante na notícia, aquilo que é mais... que se vende mais, digamos assim, seria esse esmiuçar desses casos ou dessas situações que poderiam não estar bem explicadas. Mas isto é o nosso trabalho de todos nós que estamos neste painel, que lidamos com comunicação, o nosso dia-a-dia é lidar com essas realidades e tentar fazer o nosso trabalho o melhor possível para chegar ao objetivo final, que é o público, que é o município, no meu caso, neste caso. Eduardo Camilo, esta tensão entre os gabinetes de comunicação e os jornalistas, acha que tem solução, de alguma maneira? Eu, eventualmente, antes de ir aí, eu gostava de acabar a história das estratégias de comunicação. É que a atual fase já não é a fase da assessoria de imprensa. É eventualmente a fase integrada das estratégias de comunicação, que é a fase da assessoria de comunicação, em que olha para a comunicação como uma dimensão global de comunicação, que integra as mais variadas valências. Uma delas, se calhar, que entre nós, ninguém está a ouvir, atendem a mais importante, será a assessoria de imprensa. Por exemplo, uma das valências pode ser a publicidade municipal, fazer estratégias de publicidade. E isso era uma coisa que, por acaso, eu até pergunto ao Nuno, se era tão importante, eventualmente, ter esse buzz, essa notoriedade de que havia a primeira pedra no PRR, e se sabia que o Agenda Setting estava no Fediver, se calhar o ideal seria pegar em algum dinheiro e fazer uma página no Expresso. Paga. Nós dizendo, não fazemos. Câmara Municipal de Oeiras fez... Porque cria anticorpos, ok, faz um dossiê de relações públicas, mas claro, como se fosse imprensa, também não dá, faz um outdoor. Quer dizer, aquilo que eu estou a dizer, caricaturadamente, é que neste momento as estratégias de comunicação municipal são uma espécie de canivete suíço. Se a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa não funciona, nós temos imensas possibilidades de abrir as outras lâminas daquele canivete à procura de possibilidades de atingir os nossos targets com uma determinada frequência
e em nome de determinados objetivos. É só isso. Portanto, neste momento, a fase de trabalho da comunicação municipal, e atenção, nós temos, eu acho que são 351 municípios. 308. 308. Reparem, temos 308 realidades de comunicação. O de Mirandela é capaz de ser diferente do de Oeiras. O que é que isto significa? Significa que pode haver aqui velocidades de evolução ao nível das estratégias de comunicação. Por exemplo, Oeiras é típico, eu estudei, quando fiz o meu trabalho, eu estudei Oeiras, foi dos primeiros que teve uma estratégia global integrada de comunicação, juntamente com Lisboa. Há outros que ainda estão na fase de que o autarca é, de certa forma, o representante do município, é ele que gera à sua volta todas as ações de comunicação. Ora bem, numa perspectiva integrada surgem problemas muito giros, como o do Nuno. Aquilo que o Nuno disse. Como é que nós podíamos, por exemplo, isso até seria muito giro, fazer na universidade análise de caso. Como é que o Nuno eventualmente iria gerir uma situação destas de forma a contornar, é quase como a nadar contra uma onda, de forma a contornar um agenda setting totalmente centrado no fait divers. Fiz-lhe uma pergunta ou não? Fez uma pergunta, como é que se o Hugo me permitir fazer... Com certeza, não, é para isso que aqui estamos. Só me ajuda, portanto. Nós não, a nossa agenda não era a do Primeiro-Ministro, a nossa agenda era a nossa. Foi o Primeiro-Ministro que quis vir ao lançamento da nossa primeira pedra. Nós fizemos os convites, não é? O objetivo não era... O meu trabalho era ver se, por acaso, a comunicação foi aquela que eu queria que fosse, não era? Que era falar do meu conselho, da minha comunicação. Eu não fiz nada, nem iria fazer nada. O professor disse, porque é que não fizeram assim, assado, cozido, frito? Nós fizemos o nosso trabalho municipal, a divulgação que nós pretendíamos foi toda alcançada. Okay. Dei o exemplo, o professor chamou-lhe fait divers, ou seja, no sentido em que não agarraram naquilo que eu achava que seria importante, porque na minha ideia o mais importante não seria falar do problema possível do ministro, mas sim da realidade que é a construção de uma casa ou de uma habitação que vai solucionar alguns problemas, pelo menos de 64 famílias poderá solucionar, mas optou-se por falar de outra realidade. Se a agenda de comunicação iria mudar por causa disso? Não, claro que não. Mas isso porque nós não... Se poderia mudar por causa disso, e se nós tivéssemos necessidade dessa estratégia, se fosse estrategicamente pensado, sim, podíamos fazê-lo. Mas em Oeiras, pelo menos, nós não nos regemos por dessa forma. A única forma de haver alguma alteração é, sei lá, vamos imaginar, como aconteceu agora há pouco tempo, o espaço onde íamos fazer uma apresentação pública de algo muito importante não estava disponível. Então tivemos que alterar, depois de já termos comunicado tudo, temos que alterar porque o espaço não estava disponível. É assim que nós fazemos o nosso trabalho. Vou-lhe dar este exemplo agora de outra pedra que será lançada, de outra iniciativa. Nós já marcámos, quando fizemos os convites, se houver agenda política para estarem presentes, muito bem. Se não houver, não vamos alterar porque não há. Também poderá haver, e já existiu, outras situações, sei lá, vou-vos dar um exemplo que não aconteceu, mas que poderia ser um exemplo, o nosso vinho Vila Oeiras, que é um produto muito, ou pelo menos tem vindo a ganhar destaque turístico, importância, prémios e essas relações todas. Se nós convidássemos alguém que para nós fosse importante, estou a falar da parte política, relacionado com a parte do turismo, sei lá, alguém, um secretário de Estado, um ministro, que fosse relacionado com o turismo e fosse muito importante que ele estivesse presente por causa de um lançamento qualquer, uma iniciativa, e tivéssemos que casar agendas, aí sim. Isso seria uma estratégia de outra natureza que tentaríamos, como é óbvio, ajustar para que o Ministro ou o Secretário de Estado ou quem quer que fosse importante estivesse presente. Estou a falar assim genericamente, não é? Mas normalmente a comunicação que nós desenvolvemos não é pensar se estamos numa fase em que vai ser falado outra situação ou não.
isso normalmente não o fazemos. Era uma Mas pensamos estrategicamente Sim. em tudo e preparamos-nos para tudo também. Se alguma coisa correr mal também, como é que, em situação de crise, como é que resolvemos a situação também? Era uma espécie de bónus, se falassem os mídias nacionais dessa inauguração, era uma espécie de bónus, mas não tinha um fator, não era um fator estratégica, na medida que vocês tinham, de certa forma, a vossa estratégia era mais interna do que propriamente externa. Pronto. Normalmente a nossa comunicação em Oeiras, quando queremos ganhar, ou pelo menos ter notoriedade mais para fora do nosso espectro da AML, chamemos-lhe assim, tentamos, através de uma comunicação multicanal, chegar ao país, por exemplo, nesse sentido, não é? Mas nunca é a tentar, neste caso, com o exemplo que dei, não era com a vinda do Primeiro-Ministro que iríamos conseguir fazer. Vou-vos dizer eu, que ninguém nos está a ouvir, era mais importante para os ministros e o Primeiro-Ministro virem cá do que o contrário. Porque era o primeiro momento do PRR, ou seja, a política nacional era vincada naquele momento. Esse era o principal motivo que eu verifico em termos de comunicação, e agora estamos a fazer uma análise apenas, não é? Que vieram os ministros e o Primeiro-Ministro ao nosso território para assinalar aquele momento que era muito importante, tanto para eles como para nós. Nesse sentido, sim. Doutor Eduardo Camilo, ainda há bocado falando nos FEDIVERs, o que é que entende pelos FEDIVERs relativamente à comunicação municipal? O que é que queria dizer com isso? Nos FEDIVERs. Perguntou-me a mim? Desculpe. Sim, falou nos FEDIVERs ainda há pouco. Sim, perguntei ao professor Eduardo, sim. Já não me lembro a que propósito falei dos FEDIVERs, realmente falei dos FEDIVERs, mas acho que foi na natureza das televisões, ou de falarem de outras coisas que não muitas vezes poderão ser as coisas mais importantes. O contexto aqui, atenção, os FEDIVER, estava-me a referir aos FEDIVER porque na altura a agenda nacional, o agenda setting, estava relacionado com as questões da TAP, como é que tinha sido o procedimento de demissão, etc. Portanto, mais a questão de um acontecimento, que é um acontecimento que constitui notícia quase que fortuito, do que propriamente, que realmente é extremamente importante, mas que é quase que qualquer coisa que é surpreendente no lastro da história, tal como aconteceu, por exemplo, na terça-feira com aquele atentado. É qualquer coisa que surge, e ao surgir é uma espécie de um vórtice que engole tudo o que está à volta. De repente, os mass media não falam mais nada senão daquilo. Para quem está a desenvolver estratégias de comunicação é extremamente complicado. Porque se tem um outro assunto ou tem um outro tema na ordem do dia e que o quer introduzir na agenda dos mídia, não consegue. Não consegue. Naquele dia é mais vale estar quieto. Exatamente. Portanto, foi nessa perspectiva que eu falei dos FEDIVER. Uhum. Joaquim, em relação à agenda setting que o professor estava a falar, tu achas que neste momento as câmaras têm um papel forte no terminar da agenda local dos municípios, ou se ainda são os meios de comunicação, nomeadamente locais, não necessariamente só locais, mas nomeadamente locais, que ainda têm esse papel de determinar quais é que são os temas mais em voga para discutir na rua, etc. O que é que tu achas disso? Acho que é uma boa questão para a qual eu não tenho uma resposta muito clara. São questões abertas. Não, mas eu diria que se há 308 municípios, há 308 realidades distintas e, portanto, é muito difícil generalizar. Da realidade que eu conheço, aqui mais na Zona Oeste, os meios de comunicação têm ainda uma preponderância muito grande naquilo que são os temas que se discutem, digamos assim, no espaço público. No entanto, não há como negá-lo. Eu diria que na última década as redes sociais ganharam claramente essa batalha. Hoje em dia já não se discute como se discutia no início da minha carreira,
aquela manchete, ou aquela notícia, ou aquele escândalo que saiu no jornal. Hoje em dia discute-se mais, até às vezes uma publicação com um erro do município por causa de uma ruptura de água, ou isto ou aquilo, é capaz de ser mais motivo de discussão aberta, e às vezes acesa e acalorada demasiadamente até, por parte de um grupo de municípios, do que propriamente assuntos importantes. Lá está, os tais assuntos importantes que nós achamos que são importantes e que depois passa tudo na voragem dos dias, passa tudo e as pessoas não ligam. É evidente que o esvaziamento que as redações têm vindo a ter, é que isto não é só os meios que estão a desaparecer, não é só o número de jornais e de rádios que está a desaparecer. Os próprios jornais que ainda mantêm a publicação e as rádios têm cada vez menos recursos. É preciso termos noção disto. É cada vez mais difícil fazer uma cobertura exaustiva, digamos assim, de um concelho, de um território, porque os jornais e as rádios cada vez têm menos profissionais, e além de terem que fazer o jornal em papel, também têm que atualizar o site e têm que fazer a atualização das redes sociais e pôr fotografias no Instagram e pôr notícias no Facebook. Quer dizer, o tempo não chega para tudo aquilo que é preciso fazer. E, Acho que portanto, se perdeu um bocadinho a especialização. perdeu-se Todos temos que fazer um bocadinho de tudo, não é? Perdeu-se por completo a especialização. O digital trouxe-nos muitas oportunidades em termos de podermos fazer até um melhor trabalho. É muito mais fácil fazer pesquisa hoje sobre um determinado assunto, fazer um enquadramento, confirmar dados, do que era há 25 anos ou há 20 anos. Não tem comparação. Mas, por outro lado, realmente a informação, e aí os jornais e as rádios e as televisões é que foram culpadas. Nós acabamos por dar aquilo que era o nosso produto. Todos nós nos lembramos que o Público, por exemplo, que era o jornal que eu consumia, mesmo enquanto estudante e enquanto leitor, era o jornal que eu consumia. Eu deixei de comprar o Público porque, ainda no tempo, se calhar, do Vicente Jorge Silva, porque a partir do momento em que o jornal estava todo plasmado no site, que não era preciso pagar, quer dizer, para que é que eu ia continuar a gastar? Tinha a informação toda ali disponível. E o mesmo aconteceu com o resto dos jornais, que passaram a dar toda a sua informação, e hoje em dia é muito difícil conseguirmos motivar pessoas para pagar para ler notícias. Porquê? Porque realmente criou-se aqui um mecanismo de facilitismo, de oferecer aquilo que se fazia, que acabou por criar uma erosão muito grande nas audiências. E depois, se não temos audiências, também não vamos ter anúncios publicitários. O investimento vai reduzir. Se o investimento vai reduzir, enfim, é uma bola de neve, não há forma de travar. Há bons exemplos, felizmente, a nível internacional, há bons exemplos de jornais que conseguiram fazer a transição para o digital e estão, respondendo à tua pergunta, estão realmente a conseguir ainda marcar a agenda, nomeadamente o Financial Times, nomeadamente o New York Times, que obviamente beneficiam do facto de serem marcas muito, muito poderosas, mas conseguiram, hoje em dia deram a volta e têm hoje em dia mais receitas, mais leitores do que no digital, do que têm no papel, e conseguiram fazer essa transição. Mas infelizmente em Portugal ainda não temos dimensão até de mercado para que se consiga apenas um jornal, e a gente vê pelo Observador, que é um bom produto, é um bom jornal, mas todos os anos dá um prejuízo brutal, tal como o Público, né? O Público continua a ser um bom jornal, mas dá um prejuízo brutal, e se não houver um grupo económico que consiga realmente sustentar as perdas, o jornal não tem possibilidade de se manter. Portanto, respondendo à tua pergunta, Hugo, creio que, especialmente nos municípios mais pequenos, é onde é mais notória a preponderância dos municípios no tal agenda setting. Até se formos olhar, e poderia ser um caso de estudo interessante, olhar para o número de notícias que são publicadas nos jornais locais e regionais, e ver quantos são oriundos dos gabinetes de comunicação dos municípios. Quase tudo gira em torno daquilo que a Câmara vai comunicando. Há cada vez menos possibilidades dos jornais terem jornalistas a trabalhar temas com profundidade, porque, enfim, são cada vez menos os profissionais que estão a trabalhar.
E, portanto, nesses municípios é onde o efeito é mais pernicioso, é onde claramente os gabinetes de comunicação têm muito maior facilidade de conseguir propagar aquilo que pretendem fazer. Nos meios, ou nos concelhos com maior dimensão, nomeadamente, imagino que Oeiras, não conheço muito bem, mas imagino Lisboa, Porto, até Braga, enfim, outras, Aveiro, em Coimbra também é uma imprensa ainda muito forte, o Diário de Coimbra, por exemplo, é um título ainda muito forte, consegue vender muitos jornais, tem muita influência, mas tirando estes bons exemplos, é cada vez mais notório que os municípios têm essa preponderância e realmente são eles já que marcam a agenda. Força, força, professor. Mas também há aqui, nós temos de também ter aqui alguma esperança, porque se há a cada vez mais uma vulnerabilidade dos jornais e do campo dos mídia relativamente aos municípios, porque também são eles que de certa forma apoiam os mídia, e portanto não há almoços de graça, em troca vão quase que influenciar, de certa forma, o fluxo de determinadas informações, determinados conteúdos. Portanto, e de certa forma prejudicando imenso a independência desses meios de comunicação social e também a sua idoneidade perante as populações. É preciso também ter aqui alguma esperança que as redes sociais podem ser ótimos canais alternativos de informação e de expressão da opinião pública, onde se desenvolvem determinados conteúdos que possam ser alternativos a conteúdos mais ou menos estrategicamente convenientes por parte dos municípios. Portanto, se os meios de comunicação mais institucionalizados, aqueles que trabalham numa perspectiva empresarial, estão frágeis, algumas práticas ao nível das redes sociais podem ser, de certa forma, uma alternativa relativamente a essa fragilidade. Portanto, também não podemos estar a pintar a conjuntura com cores tão pretas. Ok, essas cores são pretas para quem está dentro do business, dos jornais e da comunicação. Mas pensando na perspectiva de expressão da opinião pública, há sempre uma alternativa, há sempre uma outra possibilidade de exprimir. Já havia coisa muito pior quando não havia a net, quando não havia essa possibilidade das populações poderem aceder a formas alternativas de expressão da opinião. Portanto, e acho que nós devemos também ponderar essa situação. Eu concordo plenamente com o que disse. Simplesmente, o esvaziamento das redações e o facto de haver cada vez menos jornalistas a trabalhar a realidade local, isso há estudos sobre isso, já li a última vez, eu penso que mais de 60% dos concelhos do país não têm nenhum órgão de comunicação local Os ativo. diretos de notícias, exatamente. Exatamente, com jornalistas, portanto, isso objetivamente, do meu ponto de vista, é um perigo para a nossa sociedade. Porquê? Porque deixar a regulação daquilo que é verdade ou mentira apenas entregue, digamos assim, sem haver um mediador, que é o papel do jornalista. O jornalista, no fundo, é um mediador entre aquilo que uma pessoa diz e aquilo que a outra se pode defender. E se não houver esse papel de mediação, de validação da informação, então ficamos completamente, com uma sociedade completamente desregulada e o campo fértil exatamente para a desinformação. E isso é que confesso que enquanto cidadão mais me preocupa. Eu vou partilhar aqui também uma opinião enquanto assessor de imprensa, técnico de comunicação municipal, chama-lhe o que quiserem. Pronto. Eu sinto claramente que em Alcobaça, e provavelmente será noutros territórios também assim, que a Câmara Municipal congrega muito dos debates na rua, no café. É muito centralizado na Câmara Municipal, por isto e por outro, às vezes nem é pelos melhores motivos, nem pelos piores, enfim. Sei que há uma fixação das pessoas nessa. Também é por se calhar por eu trabalhar na Câmara e as pessoas,
quando me abordam na rua, falam comigo e perguntam-me como é que estão as coisas, etc, etc. Pronto, falam-se sempre sobre isso. E eu sinto claramente que essa situação é também, é também o facto, é também um sinal que as pessoas estão, enfim, estão atentas, têm aquele instinto de watchdog, que provavelmente os jornais hoje em dia já não conseguem, os jornais da imprensa local já não conseguem fazer, mas que as pessoas continuam atentas a essa situação. Pronto. Não sei se algum de vocês quer comentar o que eu acabei de dizer, mas eu sinto isso, eu sinto que as pessoas continuam com esse espírito democrático, com esse espírito democrático de apontar o dedo, seja lá como for, à Câmara Municipal e de, no fundo, metê-los em sintonia, digamos assim, ou em sentido, para meter-nos em sentido enfim, para cumprirmos o nosso papel, não é? Digamos assim. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu gostaria também de lançar esta ideia para cima da mesa. Hoje as redes sociais fazem, pelo menos na realidade da Oeiras, fazem muito esse papel. As redes sociais potenciam muitas conversas, discussões, chamadas de atenção, enviam-nos fotografias de situações que nós agradecemos e vamos resolver para garantir sei lá, vamos imaginar que há uma zona que quando o caminhão do lixo passou na recolha daqueles resíduos, os verdes, que estão naqueles sacos pretos que vão ficando pelo chão e fotografam, olhem, deixaram ficar esta situação aqui, ou uma estrada uma ruptura de água, qualquer coisa. Esse é mais fácil de identificar, porque hoje em dia já Elas os estão, CIMAs, não é? exatamente, é muito fácil de identificar. Se calhar não é o melhor exemplo. Mas há situações que nas redes sociais crescem drasticamente para discussões, como o Joaquim disse há pouco, que às vezes estamos a falar de um evento sobre a caça aos ovos e vão falar lá sobre algo que nada tem a ver com o próprio evento, nem com a própria comunicação que nós estamos a promover, não é? Mas isso é a democracia na sua plenitude, ou também as redes sociais também vieram dar aso aqui o Nuno cria um perfil falso e de repente estou eu a comentar coisas, isso às vezes até não consigo compreender como é que depois há esta dinâmica também dessas agendas, que é mesmo assim, não... Mas isso é incontrolável, não é? Eu vou abrir, já estamos já 1h15 a falar, portanto eu vou abrir a discussão aos participantes, às professoras, se quiserem contribuir também para a discussão e fazer algumas questões aqui aos nossos convidados. Estejam à vontade. Permite-me que eu diga só uma coisa. Força, A questão professor. do watchdog tem a ver com a questão da proximidade do poder. Os municípios Precisamente. é uma instituição da administração pública que também é uma instituição política que está próxima das pessoas e cada vez está mais próxima das pessoas e com o fenómeno da regionalização ainda vai ficar mais próximo das pessoas. Portanto, é natural que as populações se importem verdadeiramente com a realidade local e com os seus eleitos locais. No entanto, o Joaquim Paulo falou de uma coisa que é importante. Eu acho que não é possível fazer uma boa comunicação municipal, boas estratégias de comunicação municipais, se o campo dos mídias não estiver a funcionar, precisamente por causa desta dimensão da mediação. Não é possível pensar que as redes sociais façam watchdog. Vejam só, por exemplo, os feedbacks que houve a propósito das notícias da TSF, publicadas no Facebook a propósito deste presumido atentado. O e vejam atentado. como, diga? Do atentado, certo? Exatamente, e vejam só como as redes sociais, como eles reagiram, com o ódio que foi. Ora bem, nós não podemos pensar em watchdog através deste tipo de discursos. Precisamos de alguém que seja verdadeiramente mediador e para isso o campo dos mídias tem que estar sólido. Tem que estar sólido, tem que estar sedimentado, etc. Pergunto-me e pergunto-vos como é que se solidifica o campo dos mídias, não sei. Neste momento está numa encruzilhada muito grande, mas eu estou convencido que os jornalistas, até pela forma como estimular o desenvolvimento das estratégias de comunicação municipal, são fundamentais aqui. Porquê? Porque foram eles que descobriram casos de corrupção, de
de ilegalidades, etc., e de certa forma estimularam, numa perspectiva de reação, o desenvolvimento das estratégias de comunicação municipal, no sentido de as tornar mais eficazes, no sentido de tornar os conteúdos mais verdadeiros, tornar os conteúdos muito mais objetivos. Portanto, esta dimensão do watchdog é uma função que não deve ser reservada à sociedade civil, mas deve ser reservado a uma esfera de sociabilidade independente, que é a dos meios de comunicação social e a dos jornalistas. São eles que devem pugnar, de certa forma, pela vigilância do funcionamento das instituições democráticas. Se o jornalismo não funciona, estamos aqui com problemas. Temos aqui com problemas e nós, como estrategas da comunicação municipal, a médio e longo prazo também vamos sofrer com isso. Porque quem nos estimula, de certa forma, em termos de crítica, também são os jornalistas e as populações, no sentido de desenvolver cada vez melhor e mais, portanto, aperfeiçoar os próprios conteúdos, a seleção de canais, etc., no âmbito das estratégias de comunicação. Só queria dar esta adenda, peço desculpa. Não, sem problema. Muito obrigada a todos pela vossa presença, obrigado por terem aceito o convite do Hugo e também por estarem aqui a discutir este tema, que é de facto um tema, na minha opinião, bastante complexo. Eu gosto de acreditar que existe uma função social dos média e particularmente dos jornalistas, de denunciadores, de também mediadores da informação, de a tornar mais simples e acessível para que seja entendida pelos cidadãos, e também no contacto que é feito entre, neste trio, não é? Sociedade, poderes e sendo os média um desses poderes, não é? Em tempos chamado o quarto poder, hoje em dia então, e pelas vossas opiniões, um pouco menos poderoso, mas igualmente significativo, pelo menos aos olhos dos cidadãos, não é? Por muito que não se leia jornais, eu acho que ao nível da credibilidade, a notícia que é feita pelos jornalistas tem muito mais credibilidade do que uma publicação numa rede social. Mas isto é talvez uma verdade lá para Alice. Eu gostaria de perguntar, particularmente ao Joaquim Paulo, não é, pela sua experiência como jornalista, com quem é que ele preferia lidar, ou melhor, no processo do agenda building, quem eram os seus interlocutores privilegiados? Os assessores políticos, os assessores de imprensa ou diretamente o político? E por isso, acaba por ser de dimensões diferentes. Eu imagino que o jornalista tenha os seus interesses, não é? Para chegar à notícia, para chegar à informação, para poder fazer o seu trabalho em condições. Trabalho esse que acaba por ser condicionado também pela estrutura onde se trabalha, a estrutura do órgão de comunicação social que representa e que acaba por sofrer influências de várias frentes. Da sociedade, dos políticos, do poder económico, enfim. Gostaria muito de ouvir sobre essa questão. Obrigada. Eu é que agradeço a pergunta, que é muito interessante. Não é muito fácil responder no sentido literal da questão, ou seja, é mais este, é mais aquele lado. Não, a construção de uma edição, de um planeamento editorial, surge sobretudo dos contactos que nós fazemos na rua. Pode parecer ridículo, mas é mesmo assim. A maior parte das edições, quase sempre que nós planeamos, é de conversas de amigos que nos contam isto, que nos contam aquilo e que nós achamos interessante. Olha, está aí uma boa reportagem, está aí uma boa história, vamos tentar saber. Ao contrário do que se possa pensar, não são os presidentes de Câmara ou os assessores, e está aqui o Hugo que não me deixa mentir. Eu fui diretor do Região de Cister uns 8 ou 9 anos, eu não sei se almoçámos uma vez, Hugo? Foram 2 vezes. O Hugo já me contou que não é a pessoa que vai aos almoços. Pois, também é verdade. é verdade. É verdade. Neste momento é um... É verdade. Porém, eu tinha também a noção, e tenho também a noção, e o Hugo não me leva a mal se eu disser isto,
que o Hugo tem pouca margem de manobra e os assessores têm muito pouca margem de manobra para se relacionarem até com os jornalistas, ou seja, no sentido de lhes poder passar uma ou outra informação, de lhes poder suscitar um ângulo noticioso. Olha, que tal fazeres uma dica, aquilo que nós chamamos uma dica, não queres fazer uma reportagem sobre este assunto ou sobre aquele, o que é que tu achas? É muito difícil. Porquê? Porque os presidentes de Câmara, pelo menos aqueles com quem eu trabalhei, não reconhecem quase legitimidade política aos assessores, o que é um erro tremendo, porque a maior parte dos presidentes e dos vereadores estão envoltos naquela bolha deles próprios, que não conseguem sair dali, e às vezes as pessoas que estão à volta conseguem trazer alguns aportes importantes para ele, até para a própria atividade deles. E, portanto, desse ponto de vista, eu fui percebendo ao longo dos anos que não era muito importante ou muito relevante tentar confirmar, por exemplo, uma informação com um assessor, porque, por simplesmente, das duas uma, ou ele não sabia, ou tinha de ir perguntar a alguém e essa resposta iria demorar muito tempo a chegar, e eu tinha o fecho da edição e, portanto, colidia um bocadinho a necessidade de uma resposta rápida com este caminho. Então, muitas vezes, não há como negar, íamos diretamente à fonte, como nós dizemos, e perguntávamos diretamente ao vereador, ao presidente, tentar confirmar esta informação ou aquela. Portanto, digamos que não há assim uma resposta muito direta à questão que colocou, que é realmente muito interessante. Eu estou só a passar, digamos, a minha experiência. Do meu ponto de vista, e já agora um acrescente, acho que a maior parte dos presidentes de Câmara não tem mínima noção do que é comunicar, não tem a mínima noção daquilo que pode ser interessante para os jornais, para as rádios, para as televisões poderem pegar, como nós dizemos, e em vez de se socorrerem das pessoas que têm alguma experiência destas áreas, como o Hugo teve, que o Hugo também foi jornalista, acabam por apenas utilizar os assessores para despachar notas de imprensa, para confirmar contactos, para confirmar convites, portanto, menorizam um bocadinho o trabalho dos assessores ou dos diretores de comunicação, e por isso é que muitas vezes, e da experiência que eu tenho, a relação vai-se criando muito entre presidente de Câmara e jornalista diretamente, seja diretor ou não, e não tanto neste trajeto, digamos assim, com os assessores. Muito obrigada. Eu já agora estendia, quer ao Eduardo, quer ao Nuno, esta questão, se também têm esta opinião de uma certa falta de sentido comunicativo ou sensibilidade para a relevância da comunicação ao nível municipal, não só com os jornalistas, mas da comunicação num todo. Portanto, como o Eduardo referia, a comunicação estratégica para os munícipes e esta necessidade de bidirecionalidade, porque no fundo a comunicação implica essa bidirecionalidade e não um sentido unidirecional de eu vou dizer só aquilo que eu quero e só aquilo que eu quero é que vai chegar ao mercado, não só aos jornalistas, mas à esfera pública, no fundo. Qual é a vossa opinião? Não quer começar? Posso. A minha realidade é distinta. É diferente. Nós sempre tivemos uma preocupação muito significativa com a comunicação. O Presidente da Câmara tem essa preocupação, valoriza muito os assessores que tem. Não conheço a realidade de outras, não conheço mesmo. Sei a realidade desta Câmara e a importância que é dada à comunicação e a todos os meios que nós conjugamos para chegar a, como vos disse, todos os multimeios que usamos e comunicamos de forma distinta em cada um deles para que a mensagem chegue a cada um dos públicos da melhor forma. Se, como o Joaquim disse, o Joaquim foi jornalista, não é muito difícil de falar com o assessor e o assessor falar com o Presidente da Câmara e a mensagem chegar muito rapidamente ao jornalista, aqui pelo menos.
eu pelo menos que estou mais próximo neste momento do poder, não é? Da decisão, é muito fácil chegar à fala com o Presidente, seja através do adjunto, seja através do assessor de imprensa, ou até mesmo com o próprio Presidente. Em várias reuniões tivemos que parar a reunião porque um jornalista necessitava de falar com o Presidente para esclarecer algum tipo de assunto, e ele fazia questão de interromper a reunião para falar com o jornalista e dar-lhe a informação que ele necessitava de saber. Eu acho que tem a ver com o próprio respeito que tem pela natureza da profissão. É esta a minha leitura, sincera, porque reconhece que o trabalho que estão a desenvolver é no sentido de esclarecer cabalmente o que querem comunicar, basicamente, não é? Bom, eu sou uma pessoa da academia e, portanto, eu estou um bocadinho longe da realidade autárquica. Os meus contactos com os municípios passam muito por orientações de estágio em gabinetes de comunicação. Portanto, eu apercebo-me indiretamente do que se passa. Aquilo que eu noto é que pouco mudou, curiosamente, desde que estudei comunicação municipal. E porquê é que isso acontece? Porque isso tem a ver com dinâmicas políticas e dinâmicas sociais que existem nos concelhos. E isso não muda de um dia para o outro. De uma forma geral, com exceção de alguns municípios, que são honrosas exceções, eu nem falo de Lisboa e do Porto, mas falo, por exemplo, de Almada, falo, por exemplo, de Aveiro, falo, por exemplo, de Oeiras, que é exemplar para mim. A realidade da comunicação municipal tende a ser unipessoal, isto é, baseada principalmente no autarca. Tende a ser autocentrada, unipessoal, tende a ser centrada em termos de rotinas e práticas de comunicação na assessoria de imprensa, exageradamente na assessoria de imprensa. Tende a sobrevalorizar um meio de comunicação que até está definido por lei, que é o boletim municipal. Tende a ser uma realidade reativa e não proativa, que significa que há pouca mentalidade estratégica de pensar em objetivos e de ver como é que lá se chega. E tende a ser uma realidade unidirecional, que é uma chatice. Portanto, o que significa que, do ponto de vista de modelos de comunicação, ainda estamos nos primórdios da teoria hipodérmica da comunicação, do estilo. Portanto, o autarca comunica com as populações partindo do pressuposto muito ingênuo de que elas irão reagir de alguma maneira como ele quer. E depois fica muito surpreendido que não reajam, e quando isso acontece, estamos no domínio das situações de crise. E então isso depois é um ai Jesus, ninguém sabe reagir a essas situações de crise. Esta é a situação talvez um pouco pessimista que eu vejo e diagnostico de alguém que está nas universidades a fazer relatórios, a ajudar os alunos no âmbito dos seus relatórios de estágio. Aliás, isso até se nota perfeitamente nos estágios, quando os alunos vão e vêm com novos procedimentos, com novas possibilidades, e caem num pântano de rotinas que são muito expediente, rotineiro, no que diz respeito às estratégias de comunicação. Basta ver que até, por exemplo, uma coisa muito importante que é o clipping, mas no sentido de haver uma análise de conteúdo importante para ver como é que está a imagem dos concelhos, isso é feito raramente, e quando é feito intuitivamente à procura de palavras-chave. Portanto, esta é a realidade que nós temos, mas eu gostaria de salientar que é uma realidade que é em mutação, e vejo aqui muita gente com ideias diferentes, e nós também temos aqui um papel a desempenhar, não é? E além disso também, vamos lá aqui ver, há autarcas que têm um killer instinct para a comunicação, e quando isso acontece é uma maravilha. Por exemplo, temos um muito bom que é o autarca do Porto, do município do Porto. Ainda há bocado vocês me estavam a perguntar qual é o autarca que aparece no Agenda Setting, acho que foi o Hugo que perguntou. Pois então temos aqui um exemplo de alguém que tem um instinto de comunicação maravilhoso, que é o autarca do Porto. Não sei se por questões estratégicas do campo dos mídia
ele tem uma grande amplificação da sua palavra, como se fosse uma espécie de uma voz da oposição relativamente ao mainstream político que existe em Lisboa, portanto PSD ou oposição relativamente a PS. E por isso mesmo os mídias amplificam a sua palavra. Mas não só, é alguém que teve sensibilidade, é alguém que já foi comentador de comunicação, já esteve nos mass media, portanto é alguém que sabe como é que funciona a comunicação por dentro e, portanto, apropria-se e aproveita-se muito bem disso. Portanto, temos aqui um exemplo muito interessante. Relativo a versus um outro que só tem agenda setting, na minha opinião, porque esse município às vezes é mais importante que um ministério ou algum ministério, que é Lisboa. Em Lisboa, o nosso autarca de Lisboa tem agenda setting, tem notoriedade, mas eu acho que comparado um com o outro, do ponto de vista de trabalho de comunicação, o do Porto é muito melhor, é muito mais, tem muito mais prática, por assim dizer. Pronto, era isto que eu vejo relativamente à comunicação autárquica. Atenção que Açores e Madeira podem ser realidades completamente diferentes, derivada à sua dimensão insular, etc. E nós não falamos nisso. Eu penso que tinha visto a Hugo, Raíssa. eu tinha uma pergunta. Isso. Sim, sim. É para o Nuno. Eu gostaria de saber, assim, as demandas para o gabinete de comunicação, elas aumentaram. Então, são novos canais, trabalha-se muito com imagem. E aí eu queria saber se houve também investimento para aumentar a equipe ou concursos, se houve esse investimento também no gabinete de comunicação. Nós trabalhamos na função pública e na função pública mantém-se tudo muito estabilizado, os recursos são normalmente muito parcos e pedem-nos para fazer milagres todos os dias. Nós em Oeiras, o Gabinete de Comunicação de Oeiras trabalha muito, muito, muito. Quantas pessoas são, Nuno? Quantas pessoas são? Nós temos 22, mas temos áreas todas multidisciplinares, ou seja, nós temos núcleo criatividade, nós fazemos tudo, nós conseguimos fazer tudo aqui. Núcleo criativo, núcleo de multimédia, núcleo web e núcleo de projetos. No núcleo de projetos também está a parte da editorial, mas temos poucas pessoas para 978 projetos que foram, por exemplo, no ano passado. E só da parte de projetos. Não estou a falar na parte web nem na parte multimédia. Por exemplo, na parte multimédia temos 2 pessoas e fizemos 183 ou 184 diretos. Eu estou-vos assim a dar números, mas é um volume de trabalho muito significativo. Habitualmente trabalhamos os 7 dias e vamos fazendo assim umas rotações para garantir que conseguimos fazer tudo. Mas temos, para responder, ainda agora estive a fazer júri num concurso de informação e jornalismo para entrar agora, se possível, 2 pessoas, vamos ver se é possível, porque na realidade só tenho uma vaga no mapa de pessoal, vamos ver se é possível ter mais uma, e tenho que substituir um designer que foi, desde que eu sou chefe, têm saído pessoas para outros lugares de chefia, e são convidados e acabam por sair. Por exemplo, tive um designer que foi para chefe do CIMAS, e a substituição não é fácil nem imediata. Ou seja, a máquina do Estado aqui também às vezes pesa no centro do tempo. Não é como numa empresa privada que sai uma pessoa e rapidamente conseguimos substituir. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu sim, eu na verdade até perguntei para fazer uma comparação com o Brasil, né? Eu sou brasileira e trabalho também para o Estado, né? Para a União, para o governo federal, e a situação é semelhante também. Há uma grande demanda e pouco, assim como as redações de jornais estão menores e com menos profissionais e o multi-repórter, as assessorias de comunicação, os gabinetes de comunicação estão na mesma situação, que eu acho um pouco triste, mas é isso. Às vezes eu penso que a culpa também poderá ser nossa. Nós damos sempre resposta e continuamos a dar resposta.
Mas pronto, faz parte do brio profissional, do profissionalismo, faz parte desses valores todos, mas a verdade é que quanto mais resposta damos, vou-vos dizer isto assim friamente, se nós continuamos a conseguir fazer, por que razão é que necessitamos de mais pessoas? Também ninguém nos está a ouvir, não é? Mas tá gravado. Mas assim, eu também acho que vai muito do gestor, né? Que às vezes eu quero isso e pronto, e a gente diz, olha, eu não tenho condições de fazer isso. Vou-vos dizer, se vira. o facto de eu ter sido técnico durante 19 anos ajuda-me agora a perceber as necessidades efetivas de tudo. É muito difícil dizerem-me que não, porque eu consigo justificar as necessidades todas. Agora, os tempos de concursos esses são um bocadinho mais difíceis de controlarmos, porque... E depois há outra coisa. Os salários na função pública cada vez são mais baixos, comparativamente com o crescimento da realidade do resto do panorama privado. Trazer pessoas com alguma experiência, com alguma capacidade, com algum conhecimento, não é fácil. Vou-vos dar um exemplo agora a realidade da Câmara. A parte informática, os salários de técnicos de informática no privado são muito superiores aos salários praticados na função pública. Isso pode criar problemas a longo prazo no espectro público, porque os salários, pronto, nós todos ganhamos dinheiro para sobreviver, não é? Para subsistir e para sermos felizes com o que fazemos. Isso pode ter alguma importância também no futuro. Nuno, posso lhe fazer só uma pergunta que Claro. vem na sequência disso? Então, parte do princípio que vocês não encomendam trabalho para fora, isto é... Não, agências de comunicação... trabalhamos sim. O facto, mas vou-vos dar, mas é raro, mas vou-lhe dar um exemplo. Nós agora, durante este tempo todo, fizemos algumas campanhas para o ambiente, relacionadas com a mudança de hábitos, e estamos todos a falar de comunicação. A mudança de hábitos é muito difícil, é a parte mais difícil da comunicação. Mudar hábito de alguém que fuma e que habitualmente, e pessoas muito inteligentes, que sabem que estão a fazer mal e atiram a beata para o chão. E se todos sabemos que estamos a fazer mal, não é? Mas continuamos a fazê-lo. E mudar esses hábitos, e agora estou a falar deste hábito assim banalmente, não é? Mas estamos a falar mais de reciclagem, por exemplo. Nós somos dos concelhos mais instruídos e mais evoluídos nesses campos e com melhores recursos para esses campos, para fazer essa separação, e mesmo assim temos níveis de reciclagem que não são aquilo que achamos que deveriam ser para os recursos que temos. Então, por exemplo, no ambiente vamos e optamos por ir fora a agências de comunicação a fazer um procedimento para que eles nos apresentem propostas, porque achamos que necessitamos de uma visão que não pode ser interna. Tem que ser uma visão... Demos um briefing, fizemos identificámos o problema e estamos agora a tentar, futuramente, provavelmente, sairá uma campanha relacionada com essa realidade. Mas a verdade é que, trabalhando com agências, fazemos a maior parte dos trabalhos aqui, internamente. Não, mas isso é interessante porque demonstra que vocês trabalham com profissionais, não é? Seja de agências de publicidade, seja de comunicação. Isso pronto, demonstra que já estão num nível mesmo. Sim, trabalhamos. Mas já há muitos anos, professor. Eu entrei em 2001 aqui no gabinete e já nessa altura, vou-vos dar em 2001 nós lançámos a marca Oeiras Marca o Ritmo, a marca comunicacional. Ou seja, desde essa altura, já, pelo menos quando eu entrei, já tínhamos uma visão muito concreta e muito estratégica do que queríamos comunicar só em termos de comunicação. Tínhamos a marca comunicacional e a marca institucional. O brasão da Câmara é aquilo que identifica a instituição, a marca comunicacional é o objetivo, a missão, aquilo que nós pretendemos. O Oeiras Valley, hoje em dia, representa a qualidade de vida,
a parte de educação, do objetivo de ter as melhores escolas, o ambiente, termos os melhores parques urbanos do país, coisas deste género. A qualidade de vida associada à educação, às bolsas para todos. Por exemplo, a Câmara de Oeiras tem bolsas de estudo para todos. Desde que as pessoas necessitem de estudar e tenham características, desculpem, eu estou cansado, já não consigo, as valências, sociais, os não é? requisitos, os requisitos necessários, os critérios, obrigado. Nós atribuímos bolsas para todos aqueles que necessitem estudar, porque acreditamos que o elevador social é através da educação. Quem tiver possibilidade de estudar, garantidamente consegue ascender socialmente, ser melhor. Não é ser melhor no sentido, é ser melhor no sentido financeiro, conseguir dar um salto social. Mas alguém quer fazer alguma questão? Então, sendo assim, pronto, eu penso que da minha parte eu estou muito satisfeito e muito grato ao terem respondido ao meu desafio, em partilhar um pouco da vossa, bastante, aliás, foram quase 1h40, bastante da vossa sabedoria em relação e a vossa experiência em relação a estas matérias. Isto são matérias que me dizem muito respeito. Eu fui jornalista há pouco tempo, foi muito pouco tempo, não são os 25 anos de Joaquim Paulo, mas deu para perceber a luta que é a pressão do deadline. Eu senti isso na pele também, pronto, e agora também estar do lado da barricada, também sentir outro tipo de pressões. Enfim, é uma vida de pressões, mas é uma vida de gratificações também, precisamente por conhecer pessoas como vocês, e eu agradeço-vos muito, muito mesmo, a vossa participação aqui nesta minha senda académica. Muito obrigado a todos. Deixem-me agradecer também, muito Sim. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com o professor Eduardo e com o Joaquim. E Hugo, companheiro, quando precisares de alguma coisa, é só ligares. Obrigado, Nuno. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Professor Eduardo, Joaquim, muito obrigado. Um prazer. Até à próxima. Se sempre precisarem, estou à disposição. Está bem? Obrigado, professor Eduardo. Muito obrigado. Muito obrigada, uma boa Páscoa. Obrigada. Igualmente, Obrigada. obrigado. Muito obrigado. Com licença. Obrigado. Obrigada.